16 de junho de 2019, Niterói, Rio de Janeiro. Naquela madrugada, começava um dos crimes mais icônicos do Brasil, o caso Flor de Lis. Conhecida por ter mais de 50 filhos, a pastora evangélica era popstar gospel e ainda virou deputada federal. Vivendo há anos com o pastor Anderson do Carmo em uma casa que parecia ter uma família criada por Deus, Flor de Lis ganharia o holofote dos réus celebridades ao ser acusada de mandante da morte do marido que jurava amar. Flor de Lis nega ter participado do crime. Ela se diz inocente. Flor de Lis pode, afinal, estar falando a verdade. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final dessa conversa que eu vou ter com a doutora Janira Rocha, que hoje é um dos nomes mais emblemáticos do direito criminal no Brasil. Uma pessoa bastante atuante, com uma voz muito boa. Eu gosto muito de ver você falando sempre, Janira. Você tem uma força, uma coragem e um crer também nos seus clientes. Então, seja muito bem-vindo ao canal. Sempre quis conversar com você sobre Flor de Lis também, que sempre traz elementos de a gente entender o que, afinal de contas, aconteceu nesse caso. A gente tem aqui no canal, Janira, muito material já sobre o crime, o dia que aconteceu, como aconteceu. Eu queria me focar aqui com você, mais no onde que a Flor de Lis pode ser inocente, como ela está hoje e qual o futuro dela. Para a gente entender, até tirar essas... Porque tem muitas notícias saindo, ela está namorando, não está namorando, isso é prejudicial, isso não é prejudicial. Então, primeira pergunta que eu queria te passar é... Você entra no caso, até assisti ao documentário da HBO, eu vi como você... o motivo, mas como que você consegue me dizer que a Flor de Lis é realmente inocente nessa história toda da morte do marido dela, do pastor Anderson, no dia 16 de junho de 2019? Então, primeiro, agradecer, né, o convite e dizer que eu admiro muito seu programa, enfim, sua Muito militância, obrigado. né? Eu acho que é bem interessante. Muito obrigado. Eu entrei no caso da Flor de Lis, assim, eu não era uma pessoa do espectro político, ideológico e social da Flor de Lis, né? Eu era uma pessoa, enfim, com uma origem, né, digamos assim, diferenciada. A Flor é uma mulher de centro-direita, enfim, né, evangélica, que se organizava socialmente de uma forma, e eu, uma militante de esquerda, com uma outra perspectiva social, ideológica e tal. Mas eu sempre tive muito, eu acredito, né, que esse tal Estado democrático de direito que dizem que existe, que a gente sabe que é uma figura, né, é uma Sim. imagem, né, ideologicamente que se passa para encobrir outras coisas, mas enfim. Ele diz que todas as pessoas têm direito de defesa, né? Tem, no caso do júri, há uma plenitude de defesa. Então, eu, Janira, advogada, independente se a pessoa é de esquerda, direita, centro e tal, o que me move, né, são princípios de direitos humanos, direitos fundamentais. Então, eu tenho a minha mente muito aberta para ouvir as pessoas, ouvir com ouvidos de ouvir, né? E aí eu, como advogada, no meio jurídico, ouvia falar o caso Flor de Lis e tal, mas não tinha assim esse olhar mais próximo em função dessa separação social. Até que um dia eu vi nas redes, né, ela fazendo um pedido, chorando, desesperada e tal, aquilo me sensibilizou, justamente, né, por essa minha origem. E aí eu fui conversar com ela. E peguei o carro um dia, fui para a igreja dela, achei na internet o endereço, chegou lá, os assessores disseram que eu não podia conversar com ela e tal. E eu me sentei para ir embora, e aí uma senhorinha veio e falou: olha, eu falei para a Flor de Lis que a senhora estava aqui, que a senhora é de uma ONG, e ela mandou a senhora ir na casa dela. E eu fui na casa dela. E quando eu cheguei lá, eu entrei e ela estava no alto da escada, e eu vi uma mulher
pele e osso, um cabelo comprido, pele e osso, um sofrimento na face, um olhar que você olhava, você via o fundo da alma, sabe? Você não via mais o externo, você estava vendo já o fundo da alma, o sofrimento. E aí eu subi, né? A gente se conhecia assim em dois eventos políticos, ela num canto da mesa, outra, a gente nunca tinha se falado. E eu subi, ela me abraçou, né? E eu senti ali naquilo aquela energia, aquele desespero e tal, e isso me sensibilizou mais ainda, abri meus ouvidos. Entrei com ela no quarto dela, no famoso quarto, né? Na cama, ela deitou assim, encostada na cama, eu botei uma cadeira na frente e durante 5 horas eu ouvi a Flor de Lis falar. Ela falou durante 5 horas, eu quieta, só ouvindo, sem interferir, e ela falava sobre. Ela começou a contar a mesma história da família Doriana que ela contava na imprensa. E ela foi contando a história da família Doriana, como que o NEM dela era uma pessoa maravilhosa, como o marido era isso, como que. Enfim, aquela história que a gente. Né, família Doriana. E eu sentada ali, ouvindo, e durante esse relato de 5 horas, eu comecei a identificar na fala dela o que ela não queria falar. Eu comecei a identificar elementos de um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, um relacionamento agressivo, e fiquei ali não só com a minha vivência de mulher, né, que passei durante vários anos da minha vida por abusos físicos, emocionais, sexuais, desde a minha infância, como mulher adulta, nos meus casamentos, mas como militante feminista, né, como uma pessoa que participou desse debate sobre a questão da mulher ao longo dos últimos 40 anos no país, né? Então, eu sentei ali e fiquei ouvindo, e ela falando, nos detalhes eu comecei a pescar isso. Aí ela falou, e eu fiquei ali. E aí depois eu fui, ela terminou de falar, e a senhora, não sei o quê. Eu falei, bom, Flor, te ouvi, só que agora eu queria que você me contasse a história que tu não me contou. Eu queria que você me falasse o que realmente tem por baixo dessa família feliz e dessa família Doriana. E aí ela ficou assim me olhando, e eu fui e comecei a falar para ela: olha, isso assim que você falou, isso é abuso. Isso assim que você falou, é abuso moral, aqui é abuso sexual, aqui é estupro, aqui é isso, aqui é contra você, aqui é contra Abusos, abusos feitos pelo pastor Anderson contra ela, isso? Ou de outras pessoas? exatamente, vários tipos de abusos e Que tal e tal. abuso? Você podia me situar assim? Que tipo de abuso que foi tão claro para você? Foram claros, foram explícitos, eles voam, aliás, eles voaram para mim naquela ocasião e voam dentro do processo. É só pegar o telefone do pastor, o telefone dele sumiu, mas baixaram a nuvem, Sim. jogou o Celebrite, 5 anos de telefone do pastor, ele falando. Então, assim, abusos físicos, ele agrediu ao longo de 29 anos de relacionamento, ele agredia fisicamente. E depois, a partir do que ela falava, sempre tentando esconder, mas do que ela falava, eu consegui pessoas da casa e do relacionamento dela que viram esses abusos físicos. Abusos sexuais, né? Ele era uma pessoa assim, ela dizia, e aí assim, até contraditando o Ulisses, né? Meu amigo Ulisses, pessoa que eu gosto muito, mas que a gente, no caso de Flor de Lis, nós temos aí uma polêmica muito grande, que diz, Flor de Lis é uma mulher que ama sexo, ela é sensual, ela é isso, ela é aquilo. Esta não é a verdadeira Flor de Lis, que assim, a verdade é uma coisa relativa, né? Não vou dizer, eu sou dona da verdade. A verdade é uma coisa relativa. A minha observação me dá uma noção de verdade sobre a Flor de Lis nessa questão da sexualidade completamente oposta ao que está no livro do Ulisses e ao que o senso comum tem discutido. A Flor de Lis é uma mulher, né, pobre de periferia, né, nasceu numa favela, numa comunidade negra, aonde por si só o elan social é misógino, é machista, imprensa a mulher na parede. Então, assim, só por nascer num determinado local, uma determinada faixa social, a sua condição, né, de mulher, de se perceber, já é diferenciada. E a Flor de Lis nasceu no lar evangélico, né, com uma família extremamente rigorosa do ponto de vista dos costumes, é só você ver o que são os evangélicos hoje no país, e ela nasceu uma pessoa com essa coisa dos costumes que, por mais que em um ou outro momento possa se expressar, brincar, não sei o que e tal, do ponto de vista da sua formação pessoal, ética, emocional, uma pessoa extremamente conservadora,
uma pessoa que vivenciou um primeiro casamento onde sofreu também muitos abusos, abusos físicos, abusos emocionais e tal, tem essa carga, e uma mulher que acha que o corpo dela pertence ao sacerdote da casa, ao marido. O marido é o sacerdote da casa e tal, então o meu corpo pertence a ele. Isso é muito forte, né? Muito tal. E a Flor é uma pessoa que ela dizia que, para mim, depois de muito tempo a gente conversava, falava, eu não gostava de fazer sexo com meu marido. O sexo com ele era sujo, dentro da acepção dela. Ela não gostava de fazer sexo anal, ela não gostava de fazer sexo oral, ela não gostava que ele ejaculasse na boca dela, ela não gostava que ele fizesse várias coisas, mas ele fazia. Mesmo quando ela dizia, eu não quero, eu não quero, eu não quero, e ele fazia. Então, assim, eu não sei qual a régua das pessoas. Na minha régua, quando uma mulher diz, eu não quero, pode ser o marido, pode ser quem for, eu não quero, isso é um Não, estupro. não, isso é um estupro. Só Não. pedir para você baixar um pouquinho sua câmera, só você baixar um pouquinho, você consegue? Aí melhora um pouco, não melhora? Aí. Doutora, mas assim, eu li o livro do Ulisses, gosto muito do livro, eu acho o Ulisses, aliás, o melhor escritor hoje de True Crime do Brasil. Ele é muito sério nas pesquisas dele e tudo mais. O que a senhora está me trazendo aqui é uma mulher completamente diferente do que eu li, e não só nele, em outros lugares. Aqueles banhos que ela dava nos meninos, isso nunca existiu? Você consegue, lendo o livro do Ulisses ou de qualquer outra pessoa, me dar o nome de quem ela deu banho? Não tem lá, eu acho que ele fala. Agora o Não, próprio não tem. Anderson. Não é um pouco contraditório uma mulher com ser tão rigorosa na moral, nos bons costumes, e casar com o namorado da filha? Bem Sabe o mais que novo que acontece? ela, menor de Porque, assim, idade? tem várias coisas que a gente poderia ficar. É um processo Sim, de é hoje, enorme, eu sei. 50 mil páginas, é enorme. Sim. Eu poderia ficar, mas, assim, vou chegar onde você quer. Concluindo essa história lá atrás. Então, a Flor, no exercício ali e tal, o que ela fez? Ela passou a ser uma pessoa dependente que passou a se drogar, uma pessoa que passou a tomar os ansiolíticos, antidepressivos, remédio para dormir, remédio para isso e tal. E ela usava essa droga, porque ela não subiu no morro para pegar, mas é uma droga. Ela usava essa droga para se amealhar dessa situação, desses abusos, principalmente dos abusos sexuais, né? E em situações dela acordar no meio da madrugada, sendo sufocada por um travesseiro, sendo penetrada e, enfim, quase sendo morta, numa situação bastante, bastante violenta. Então, assim, essa coisa que você pergunta, poxa, mas ela casou com tal. Não sei se você sabe que isso, eu acho que o Ulisses, inclusive, chegou a tocar, e outras pessoas chegaram a tocar. No período que a Flor de Lis casou, se juntou com um pastor, ela tinha tido um AVC, ela teve 3 AVCs ao longo da vida dela. Ela tinha tido um AVC que ela ficou 5 anos praticamente fora do ar. Né? Ela tinha tido uma AVC antes, que fez com que o Flávio e a Simone e tal não fossem diretamente ali cuidados por ela, mas sim pela avó, pelas tias e tal. E nesse período também ela teve um AVC menos grave do que Então ela muito teve. nova, ela teve AVC numa Isso, idade muito nova. exatamente. Ela teve 3 AVCs, o último em 2016, tá? O último, mais recente, em 2016. E aí ela teve um período de muita fragilidade física, muita fragilidade para tocar as coisas, tocar os filhos. E o Anderson chega como uma pessoa que toma conta. Ele chega tomando conta, ele chega ajudando, ele chega organizando, ele chega fazendo as coisas, ele chega, enfim, tomando a vida dela num momento de muita fragilidade, né? E aí dali ela engata esse relacionamento com ele. Isso foi dito no júri, isso está escrito, enfim, está no processo, isso não é invenção minha, isso são coisas que estão colocadas. Então, quando a gente avalia a vida das pessoas, nós somos muito, assim, literais. Mas a gente vai pelaquela lógica formal. Mas como pode uma mulher que se diz assim, como que ela pode casar com um homem mais jovem e tal? Só que a vida O homem real... mais jovem, para mim, de verdade, para mim, ela pode casar, mas ele tinha 2 pontos fortes. Ele era menor de idade e era namorado da filha. Não, você está errado. Ele não era menor de idade. Não Quando era ele menor de casou idade? com a Flor de...
Não, quando ele casou com a Flor de Lis, está a certidão no processo, ele tinha 19 anos. Ele chega na casa menor de idade. Então, é isso, mas quando ele chega é Isso. quando ela conhece. Então, tá bom, Sim, namorou, sim, mas ela casou conheceu, maior. mas ela não passou a se relacionar com ele imediatamente na chegada dele. Ela começa a se relacionar com ele ainda menor, tá? Ele tinha cerca de 17 anos, ele ainda era menor. Foi na época que ele foi trabalhar como aprendiz no Banco do Brasil, tá? Nessa época, ela começa a se relacionar com ele ali, enfim. E depois, aos 19 anos, ela se casa com ele, tá? Tá. Então, assim, só que a vida, ela é mais contraditória, né? Ela é mais dialética do que, assim, a gente olhar para as coisas e avaliar dessa forma. Então, assim, mas é um comportamento leviano, não sei o quê. Não, o Anderson, ele teve um affair com a filha dela, aos 12 anos de Com a idade, na escola, Simone. com a Simone na escola. Foram coisas assim de meses, né? Tanto que a Simone não quis mais ele, a Simone não, ficou com ele ali um período, e depois não quis mais ele, saiu, foi ter outras experiências. Ele, sim, sempre foi aficionado na Simone, sempre gostou da Simone. Na minha avaliação, por tudo que eu li, que eu vi, que eu conversei com as pessoas, durante... o Anderson, ele era uma pessoa muito inteligente, ele era um cara muito intelectualmente vigoroso, ele era uma pessoa muito sagaz, ele tinha um tino, e ele queria coisas, e ele sabia organizar a vida para poder alcançar os seus objetivos. Então, eu acho que emocionalmente o Anderson sempre pertenceu a Simone, ele sempre gostou da Simone. Mas ele vai para casa e ele busca esse relacionamento com a Flor de Lis. Eu falo busca porque, assim, eu podia contar os detalhes, mas não vai ter tempo, mas, assim, ele busca, e a iniciativa de casar, de fazer, de organizar isso é dele, né? E ele vê ali a possibilidade, primeiro, de estar próximo da Simone, que era o objeto de amor dele, e vê ali a possibilidade de empreender, né? De construir os seus objetivos sociais, econômicos, para além de dinheiro, para além de querer dinheiro, o Anderson queria muito status social, ele queria muito ser um pastor grande, ele queria ser um Silas Malafaia, ele queria ser alguém proeminente nessa área. E a Flor de Lis era essa possibilidade dele ascender. Tanto é, assim, para encerrar e você continuar perguntando, que quando eles iniciaram na igreja na garagem, que eles começaram a articular da Flor e pregar em outras igrejas e tal, ele organizava contratos e vinculava a presença dela à presença dele. Sabe aquela coisa de show de Rock in Rio, que antes do cantor principal tem que ir um cantor para esquentar o público? Nos contratos dele, isso está no processo dos contratos, ele ia junto, ela só podia ir se ele fosse junto, e ele pregava antes para depois ter a entrada dele. Então, assim, o relacionamento deles é mais complexo, é mais dialético, entende? Do que simplesmente você fazer essas afirmações, isso, aquilo, aqui, que é o que o senso comum vê, o que a mídia passa, enfim. Né? É o mais fácil. Era uma relação mais comercial. Ele viu na Flor de Lis um bom produto. Ele sempre viu na Flor de Lis um bom produto. Eu acho muito interessante as mensagens do celular dele, porque isso fica muito claro. Sabe, se você pegar ali a Lei Maria da Penha e você olhar todos os tipos de abusos que existem que podem ser praticados contra a mulher, abuso físico, sexual, emocional, moral, patrimonial. E ali, cada um desses tipos de abuso tem os seus verbos, tem coisas que você pode praticar contra a mulher para caracterizar aquilo. Se você pegar o telefone do Anderson e você for avaliando, você vai ver que todos os verbos dos crimes, né, ele gabaritou da Penha na estão lei. presentes ali. Então, assim, o que o Anderson fazia? A Flor de Lis, ela é uma personalidade codependente. A Flor de Lis é uma mulher codependente. O que é uma mulher codependente? Ela não consegue ter autonomia, ter independência, fazer as coisas por ela mesma. Ela está sempre vinculada, ela sempre precisa estar vinculada a alguém. Alguém sempre precisa estar com ela para que ela possa realizar alguma coisa. Ela teve isso com o Anderson esses anos, ela tinha com algum dos filhos, ela tentou ter essa relação comigo, estilo, doutor, eu vou fazer uma procuração para a senhora administrar
meus direitos autorais, para a senhora administrar a minha casa. Eu falei, não, eu não sou advogada para administrar a sua casa, seus direitos autorais, eu sou advogada criminalista que trato única e exclusivamente das suas questões de júri. Então, ela tem esse tipo de personalidade. E aí, você olhando nos celulares, por exemplo, tem mensagens dele com a Simone, discutindo quais as perucas que seriam compradas. E a Simone falou, minha mãe gostou disso, de tal peruca, assim, assim, assim. Não, essa não, vai comprar é tal, 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 dessa maneira. Aí liga para Gleice, que era a secretária da Flor de Lis, que quem controlava a secretária da Flor de Lis era ele. Ele dizia, Gleice, hoje você vai pegar a flor, tal hora, vai levar a flor para fazer a unha, quando sair da unha você vai levar ela em tal lugar, assim, assim, ela vai comer, cuida de que ela coma, porque ela não quer comer, e ela tem que comer, e aí depois você vai, enfim, de irmãos dela ligar e falar, eu queria ir lá, não sei o que. Não, a Flor não pode receber ninguém. Então, ele afastava a Flor de Lis da família dela de origem, ele não permitia que ela estivesse com amigos e conhecidos, a não ser que fossem aqueles que ele determinava que podiam estar naquele raio de ação dela. Ele determinava as perucas, as roupas. Tem uma cena, inclusive, assim, que me deixa bastante chocada, como mulher, que um dia ela tinha feito vários shows em várias igrejas, tinha voltado de uma viagem internacional, e ela estava exausta, e ela chega em casa e fala, e as meninas chegam querendo que ela ficasse com elas, e vamos no shopping, não sei o quê, e ela gostava muito de chegar em casa e ficar com as meninas, ir para o shopping e tal, e aí ela chega e ele liga, cadê a Flor? Ela está deitada, ela está descansando, que ela está muito cansada, ela diz que não vai trabalhar hoje, que não vai fazer nada, e mais tarde ela vai para o shopping com as meninas. Não, não tem shopping nenhum, manda ela levantar agora que ela tem que trabalhar. Mas ela está cansada, ela disse que não aguenta, não interessa, bota ela no telefone. E aos berros, aos gritos, ele diz, não, você não vai descansar, você vai trabalhar. Eu fechei dois contratos, você vai trabalhar hoje. E ela bota a roupa e ia trabalhar. Então, assim, são vários, né? Não é nenhum nem dois, né? São vários verbos que compõem os diferentes tipos de crimes que um homem pode praticar contra uma mulher. E detalhe, ele não praticava só contra a Flor de Lis, ele praticava contra a família inteira, inclusive contra meninos, contra homens da casa que o olhavam como o tal do pastor, porque agregada à personalidade dele, muito inteligente e tal, mas doentia, existia essa mentalidade codependente do conjunto da família, porque se eles olhavam muito para a Flor de Lis, para eles, assim, a personalidade era a Flor de Lis. Então, se a Flor de Lis desse essa autorização emocional que ela vivia dando, ela legitimava ele emocionalmente. Eles copiavam ela era modelo. Eles iam atrás dela, porque ela era provedora, não só financeira, porque todo o dinheiro se fazia em torno do nome dela, mas ela era provedora, ela era pastora, ela era a mãe, né? Então, na medida em que ela se subjugava, que ela se submetia, ela se colocava nessa situação, as outras pessoas também dançavam. Sabe aquele carrossel que ele está girando para um lado e enquanto ninguém pula e muda ali o peso, ele não vai ter possibilidade de girar para o outro lado. Então, esse carrossel girava. Então, dentro desse carrossel, ele foi crescendo, ele usava o nome dos homens mais velhos, o André, o pastor Carlos, o Adriano, ele usava o nome das pessoas para fazer negócios ilícitos, ilegais. Quando dava ruim, que a polícia batia na porta, e teve episódios da polícia bater na porta, não era para pegar ele, mas era para pegar os outros que nem sabiam o que estava acontecendo, mas que tiveram seus nomes vinculados a negócios espúrios que ele fazia. Mas também ele chegava com papel e falava, assina aqui, as pessoas assinavam, e ele ia lá e fazia seus negócios. Em relação às crianças, aos mais jovens da casa, enfim, dia de domingo, todo mundo na piscina, ele entrava dentro da piscina com as crianças todas, e aí ele trazia, pegava um, botava no colo com pênis rígido e ficava ali passando a criança no pênis, enfiava o dedo na vagina de um, enfiava o dedo no ânus, tirava o to. Eu estou mentindo? Não, está no processo. Tem vários depoimentos que foram dados no júri, inclusive por testemunhas da acusação. Nós tivemos ali, porque assim, até o júri, as pessoas diziam, não, essa questão que a defesa levanta dos abusos, desse cenário todo, isso aí é uma tática defensiva. A defesa inventou isso para poder justificar, enfim. Só que quando chegou lá, a defesa, que até então era questionada pela mídia, por todo mundo, aí teve 2 depoimentos,
né? Um do filho mais velho, até não me lembro o nome dele, que era o vereador, que era a principal testemunha contra a Flor de Lis, né? E de uma que é filha, aquele que que era cuidava da vereador, esqueci o nome. contabilidade. Isso, que era o cara Ai, que como é que é o nome? fazia É Marlon contabilidade. Manderson. Não, esqueci, É eu o vou lembrar Anderson. daqui a pouco. Eu sei, não, Daqui a ele é uma tanta gente. figura-chave. Ele é uma Não, figura-chave em ele foi todo o caso. principal. Foi ele que iniciou todo o debate contra a Flor, ele que foi na delegacia, ele que denunciou, esqueci o nome dele agora. Mas, enfim, todo mundo sabe quem é. E uma outra filha também, que era testemunha da acusação, que chegou lá e, frente às nossas perguntas, durante a nossa inquirição, falou: não, é verdade, tinha abuso sexual sim, ele tinha abusado sim, aí contou 2, 3 histórias de abuso que ele praticou em relação às outras pessoas. Mas vem cá, por que a advogada da Flor de Lis quer bater na questão dos abusos, afinal o homem foi morto, e justifica ele ter. Não, está justificado. Não, mas tem uma diferença se você, no caso, não a Flor, porque eu continuo afirmando que a Flor não matou ninguém nem mandou matar ninguém. Mas existe a Simone, existem as pessoas que efetivamente mandaram, A Simone, o planejaram e Flávio executaram. e Exatamente. o menino que comprou Então, a arma. quando essas pessoas elas são acusadas, né, o motivo do crime é poder e dinheiro, como toda a imprensa e toda a lógica acusatória era que é poder e dinheiro, o crime tem um peso, a pena tem um peso. Né? Você vai ter aí qualificadoras que vão aumentar. Agora, se o crime foi motivado por uma questão como essa, toda essa construção, você tem um homicídio privilegiado. Então, O você tem júri pode até consequências. inocentar. O júri pode até Exatamente. Você inocentar. tem um homicídio privilegiado, se houver condenação, você tem penas menores, como você também pode ir ao recurso de um pedido de clemência. Você está entendendo? Então, por que nós, da defesa, brigamos tanto para fazer essa identificação do real motivo do crime? Sabe? Não é por uma questão moral, para dizer, essa coisa do senso comum, o cara abusou, vamos linchar ele em praça pública. Não, não fazemos parte desse senso comum. Mas porque existem consequências jurídicas. E nós temos provas cabais dentro do processo, provas documentais, provas testemunhais, provas telemáticas, enfim, nós temos provas que sim, dizem que houve, que existia essa situação, que houve, por exemplo, contra meninos da casa, olha, identificaram que os meninos tinham tendências homossexuais, houve estupro corretivo dentro da casa, entende? Isso tudo está dentro do processo, isso tudo está colocado dentro do processo. Então, assim, quando nós trabalhamos essa questão, né, não é uma coisa, uma conjectura, não, são provas que eram necessárias de serem demonstradas. Errou, por exemplo, do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista, a juíza, o Ministério Público, quando eles dizem que o crime ocorreu por poder e dinheiro, e quando a defesa pede que fosse quebrado o sigilo bancário e fiscal de todos os envolvidos, né, desse filho, que era o principal acusador. Estou tentando achar o nome dele aqui, eu sei qual que é. Também o nome dele agora, vai me contando que eu vou procurar aqui. Então, a defesa pediu que fossem quebradas, né, todas da Flor de Lis, do pastor, né, desse filho, enfim, de todas as pessoas que estavam envolvidas ali nas finanças, né? E aí Misael, Saulo me mandou aqui, Misael. Exatamente, Misael. Então, assim, Obrigado, o Misael, Saulo. Inicialmente, na delegacia, ele deu um depoimento dizendo: não tem nada a ver com isso. Eu não sou operador financeiro, eu nunca tomei conta de dinheiro, eu nunca fiz isso. Aí euzinho aqui, fui na casa da Flor de Lis, baixei lá, tinha lá, sei lá, não sei quantas toneladas de papel que tinham vindo das igrejas que tinham fechado, e peguei caixa por caixa e fui olhando documento por documento e recolhi pilhas de documentos que comprovavam. Que documentos? Talões de cheque, com o nome dele como responsável pelo Instituto Flor de Lis, como tesoureiro das igrejas, da principal igreja matriz e de outras igrejas, cartões de banco do Ministério Flor de Lis com o nome dele, contra-cheques. Não, tem conversas, quando baixam o celular do Anderson, tem falas do Anderson para o Misael sobre dinheiro, não tem? Exatamente. Então, assim, se é poder e dinheiro, o que a justiça tinha que ter feito? Tinha que investigar essa relação de poder e dinheiro. A justiça negou a defesa. A juíza, e depois nós recorremos, foi negada a defesa que viesse ao processo esse conjunto de provas
que iam demonstrar qual era a relação financeira, que iam demonstrar que a Flor de Lis vivia de mesada. Entende? Que a O Flor que eu de Lis entendi. era O uma que você quer pessoa dizer é o que. seguinte: você quer tirar que a razão do crime tenha sido o dinheiro, e sim, num paralelo bem próximo, os irmãos Menendez. Eles eram vítimas de abuso, e chega uma hora que eles matam o abusador. Sabe Mas, qual foi a hora que. Sabe qual foi a gota d'água? A gente está falando de uma relação de 29 anos. 29 anos de diferentes níveis de abuso contra a Flor e seus filhos e filhas e tal. Do ponto de vista da Simone, a gota d'água foi depois de anos e anos e anos, né, de assédios, de pressões, enfim, de um conjunto, de um relacionamento tóxico sobre ela e tal. Ela fica doente. Durante 5 anos, ela luta com um câncer extremamente perverso, 35 tumores, e aí aquele objeto de prazer dele, que era aquela Simone linda, corpo escultural e tal, de repente é uma mulher que engorda em função da medicação que ela toma para o câncer, ela fica careca, ela fica inchada com os olhos e tal, e aí o objeto de desejo dele passam a ser as filhas, as né? filhas dela, As filhas dela, as netas, a inclusive Lohane, a biológicas. Rafaela, que eram meninas muito parecidas com a mãe fisicamente falando. E ele passa ali a assediá-las, né? Assediá-las de uma forma muito mais forte do que ele já fazia antes com as meninas da casa, e começa a ser uma coisa, e a Simone percebe, ela começa a se mobilizar, e ela começa a orientar as filhas: olha, vocês não fiquem com ele no local sozinho, se ele chamar para sair, ele não vai. Então ele ficava: olha, vamos no supermercado, Lohane, comigo, não sei o quê. A Lohane uma vez foi para o supermercado com ele para na porta do hotel e fala: olha, aqui nesse hotel tem uma comida muito gostosa, aqui tem um almoço muito bom, você não quer ir almoçar comigo aqui no hotel? Ela falou: não. Como assim almoçar? Almoçar, a gente almoça no restaurante, vou almoçar em hotel? Então, não, tudo bem. Enfim, ele começou a, né? E a Simone naquela militância de tentar livrar as filhas e tal. E aí, um dia, Simone, dopada de medicações muito pesadas do câncer, tinha o quarto lá dos Oliveira, né? Que ela dormia com os filhos, ela numa beliche em cima, tinha uma outra cama embaixo, e no chão tinha um colchão onde a Rafaela dormia. Ela acorda, né? Já quase de manhã, ela acorda com um barulho, e ela olha, tá o Anderson, né, despido da cintura para baixo em cima da filha dela, da Rafaela, né, abusando da filha dela. Então, assim, 29 anos e uma gota d'água que ultrapassou o limite de uma pessoa, né? E assim, isso é Mas importante sim, caracterizar. eu entendi. Eu entendo até. Nunca é negado que as pessoas sofreram abuso pelo Anderson. Mas o que a Flor de Lis fazia, então? Ela não sabia de nada? Não, a Flor de Lis sabia de muita coisa, porque todos na casa sabiam e todos não sabiam. Tudo Porque, bem, mas assim, ela as era a pessoas Flor que. de Lis, ela era a dona da casa, ela era a mãe de Isso, todos, ela gostava de ser a isso. mãe de todos. Então, assim, o cara tá na Essa é a visão que piscina. você tem dela, o Não, tudo bem, Roberto, e a maioria das pessoas tem dela. mas era o que ela passava e era o produto que ela Sim, vendia. sim. Agora, se ele tá na piscina, então vamos para dentro da casa. Se ele tá na piscina, de sunga, com as crianças, de pênis ereto, com o menino ou a menina em cima dele, a Flor não via isso? E não falava nada? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Apesar de você, né, ser homem e tal, assim, tem um universo de mulheres abusadas, um universo emocional, espiritual das mulheres que são abusadas, que é muito próprio só das mulheres que são abusadas e só para quem passa sobre isso. Tem uma advogada que está muito famosa agora, que ela é doutora Juliana. Eu estou mal de memória hoje, viu? Olha, isso eu tô sempre. De nomes eu tenho problema Não, mas é bastante. que eu venho de um período aí, eu tive Sim, uns problemas de tireoide, eu tive uma internação, inclusive, então, assim, eu bem mas acompanhei. enfim, uma advogada, assim, uma mulher de muitos anos da advocacia, top de linha, da OAB, especialista, enfim. Agora, está aí, está saindo na imprensa, até porque ela é a advogada que estava naquele caso lá do Flávio Bolsonaro, naquela reunião que o Bolsonaro Sei fez, os qual que é. advogados para discutir e tal. Ela é uma daquelas advogadas, a doutora Juliana. E ela foi abusada sexualmente há 2 anos atrás por um amigo. Ela fez uma viagem para a Europa e estavam dormindo no mesmo quarto, né, em camas separadas. É um amigo dela de 15 anos e tal. Ela tomou uma medicação para dormir, né? E ela
acorda no outro dia, se sente diferente, o que aconteceu e tal, e ela vai e coloca um aplicativo, ela tinha um aplicativo e ligou esse aplicativo, e ela constatou que esse amigo a abusou dela sexualmente durante 2 dias, né? Durante esse período que ela estava dopada com essa medicação. Uma advogada top do top. Ela só teve condição de denunciar 2 anos depois. Depois de muita terapia, depois de muito isso, de muito aquilo. Então, olha Sim. só para concluir. A Hebe Camargo denunciou anos depois que o Lélio batia nela. A Xuxa, anos depois. Tina Turner, anos depois. Então, o padrão não é a exceção. A Flor de Lis não é a exceção. O padrão das mulheres que são abusadas, o abuso é uma coisa tão... mexe tanto com a nossa dignidade, mexe tanto com tudo que é de mais, sabe, sagrado para nós. A violação, ela não é só física, a violação ela é espiritual, ela é emocional, ela é mental. Você não pensa em mais nada, você fica preso naquilo. Então, esse comportamento social que se espera de mulheres abusadas, ele só existe na cabeça de quem não foi abusado e de quem, entendeu, olha de fora para dentro dessa lógica. Então, o padrão Flor de Lis, que conseguia perceber algumas... Primeiro, ela estava impregnada do seu próprio abuso, da sua própria dor. Então, mas era isso que eu ia te falar, doutora. Todos os exemplos que a senhora citou, eu conheço bastante bem, porque no canal a gente faz muito sobre isso. Inclusive, tem uma delegada que morreu agora, uma delegada que falava de violência contra a mulher e ela foi vítima de feminicídio. E eu sempre digo, a pessoa que sofre abuso, ela tem a alma sequestrada, não é fácil para ela falar. Às vezes ela nem percebe. No caso da Flor de Lis, então, ela pode ter descoberto que foi abusada quando você conversou com ela. 20 anos depois. Olha, sabe como que a Flor de Lis começou a colocar para fora? Não só ela, mas muitas pessoas na casa, depois as pessoas na casa. Que eu te falei, eu cheguei lá com a minha experiência de vida, primeiro, não só de feminicídio e tal, mas eu fui abusada sexualmente. Eu fui abusada. Só que eu sou fora do padrão. Eu fui abusada sexualmente pelo meu avô aos 8 anos de idade. 8 anos de idade. E aquilo acontecia comigo e eu não sabia muito bem que assim, era meu vovô. Eu gostava do meu avô que me levava na rua, me dava bala, me levava no parque. Eu só percebi que eu estava sendo abusada porque um dia eu saí eu tinha 8 anos, eu costumava andar de calcinha. Uma vizinha me chamou e falou: olha só, você já está nascendo peitinho. Você não pode ficar andando assim na rua de calça sem sutiãzinho, sem vestidinho. E aí ela me sentou e começou a me falar o que a minha mãe não me falava. Que era assim, olha, você não pode deixar, você tem que andar, botar sua roupinha, você não pode deixar ninguém botar a mão na sua vagina, no seu seio. Aí ela começou a me orientar, né? Por isso a importância da educação sexual, desse tipo de orientação. E aí, na hora, quando ela falou isso, eu falei, vem cá, mas quem faz isso tudo comigo, que ela está dizendo que não pode, é o meu avô. Meu avô faz isso. E dali eu já maldei, até então não maldava. Quer dizer, eu até gostava, porque era o meu avô, entende? E aí, quando eu percebi aquilo, aí eu fui e comecei a perceber que meu avô, sempre quando se aproximava de mim, ele estava alcoolizado, ele fazia aquilo quando não tinha outras pessoas na casa, ele fazia aquilo furtivamente. Então, quando a ficha caiu, eu falei ao meu avô, a primeira coisa que eu fiz, minha mãe chegou em casa, eu chamei ela e falei, meu avô está abusando de mim, aos 8 anos de idade. Sabe o que minha mãe falou para mim? Eu estava preparada, enfim, eu fui lá e falei com 8 anos, a minha mãe disse o seguinte, olha, não, a culpa é sua. Você que fica andando de calcinha de perna aberta, deitando de perna aberta dentro de casa. A culpa é sua. E esse abuso da minha mãe foi maior do que o abuso do meu avô. Não, com Isso, anos certeza. depois que eu fui Então, trabalhar em mas terapia. aí é que você está entrando assim, quando você fala Tina Turner, Xuxa, todas essas mulheres que demoram para ter coragem, inclusive, de falar. Que é a Porque é maioria. difícil, porque hoje nós estamos tendo menos a vítima ser revitimizada. É uma palavra ruim, mas é real. Muitas vezes a mulher chega numa delegacia, ela é revitimizada. Aquela velha pergunta, mas que roupa que você estava? Você bebeu? Ah, mas você entrou no parque porque você quis. Então, assim, isso eu acho, espero que esteja melhorando e as mulheres estejam, e os homens abusados também, tenham mais coragem de se entenderem como vítimas. Mas é o que você acabou de me dar de exemplo. Quando você fala para sua mãe, a sua mãe te ataca. E fala que a culpa é sua. O que eu estou falando assim é que a Flor de Lis, não estou nem falando da Flor de Lis, dos abusos que ela sofria, ela não tinha coragem de falar. Eu estou falando de abusos que ela via na piscina. Então, eu comparo se ela a Flor de Lis à minha mãe. Se ela não age, ela é igual a sua mãe. Eu comparo a Flor de Lis à minha mãe. Quem que é a minha mãe? A minha mãe era uma mulher alcoólatra,
que não era o caso da Flor de Lis, não era alcoólatra, mas ela era dependente de químicos, de medicação química, ela era uma dopada de medicação química. O que o químico faz? Te tira da vida, te amealha, te joga para uma outra situação. A minha mãe, ela não podia tocar o meu abuso sexual porque ela foi abusada sexualmente na infância. Os pais, ela era do Espírito Santo, pai e mãe vieram para o Rio, deixaram ela numa fazenda com 5 tios, todos os tios, enfim, abusavam dela sexualmente. Então, ela não tinha condição de perceber e tocar o abuso da filha, porque ela não conseguia. A minha mãe conseguiu tocar o abuso sexual dela pouco antes dela morrer, sabe? Isso eu já tinha 30 e poucos anos. A minha mãe me chama, entende? E fala, filha, eu quero te pedir perdão. Perdão por quê? Assim, porque eu saí de casa aos 14 anos e eu fui morar na rua, Beto, para fugir de violência sexual, para fugir de violência física, entende? E sumi, eu fiquei 15 anos sem olhar, sem saber da minha mãe, sem me relacionar com ela, sem nada. Então, dos 14 em diante, eu nunca mais voltei para minha casa. Eu voltei a me relacionar com a minha mãe depois por compaixão, porque ela ficou doente, porque ela tinha uma condição financeira, né, desfavorável. Eu fui, sabe, como filha, e nisso eu, em terapia, em grupos anônimos, tratamento. Sem terapia, você não estaria aqui conversando comigo, com certeza. Não estaria aqui. E aí eu fui tomar contato com ela, e anos depois desse contato, pouco antes dela morrer, que ela me chama e fala, minha filha, me desculpa, eu não tinha condição de olhar para isso, porque aí ela me contou tudo que ela viveu. Então, a gente, antes de enfiar o dedo no outro, a gente tem que tentar entender um pouco, gente, o que a família da Flor de Lis é a melhor e a máxima expressão da família brasileira, e principalmente da família evangélica. Sim. Em nome, olha quantos pastores estão sendo denunciados. Gente, são quilos e quilos, toneladas de pastores, padres, pais de santos, todos os figuras de autoridade. De autoridade religiosa, muitos deles podem ser psicopatas. Exatamente. Que vão lá pelo poder que tem. O que eu estou querendo dizer, o João de Deus que diga. Exatamente. Só para concluir, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não é um caso à parte, não é covardia. É covardia analisar a Flor de Lis e a família dela fora desse contexto, da família brasileira. Gente, tem tem uma instituição aqui no Rio que anualmente eles fazem uma pesquisa, né, a partir de registros, e a gente sabe que a maioria dos abusos sexuais, esse tipo de abuso, eles não são notificados, mas assim, 90% dos abusos que ocorrem com jovens, com crianças e adolescentes, ocorrem dentro de casa. Sim, é no seio da família. É o pai, é o tio, é o irmão, é o vizinho, é aquela pessoa de confiança. São mulheres também, em menor escala. Então, assim, isso é comum. O problema da Flor de Lis, vamos transformá-la numa bruxa, vamos transformá-la numa grande algoz, vamos questionar a moral dela, vamos colocar ela para baixo, porque é necessário criminalizar a Flor de Lis, porque se não criminalizar, se não transformar ela num monstro, numa excrescência, o que vai aparecer é o que é a família brasileira, é o que as pesquisas comprovam. Sim. Entende? A Flor de Lis, a família da Flor de Lis é o retrato do que existe, que ninguém quer enfiar o dedo. As pessoas querem discutir abuso, a cada 6 horas uma mulher morre vítima de feminicídio, a cada não sei quanto tempo, não sei o que e tal. Sabe o que tem que ser assim, levantado? É a família, é a escola. Por que essa briga grande dos setores mais conservadores de não querer fazer debate, não querer fazer educação sexual nas escolas? Por quê? Porque quando você conhece, quando você começa a entender o que é abuso logo de criança você aponta o abusador. Você não vai permitir. Isso é óbvio. Aos 8 anos de idade, quando me disseram, olha, isso, eu reagi. Você percebeu? Então, se a criança aprender na escola, ela vai entender, até identificar ou ela como abusada, ou o irmão, a irmã, ou o primo, ela vira um fiscal do abuso. Sabe uma coisa? Só para ilustrar isso que você está falando, sabe uma coisa que eu trabalhei muitos anos na terapia, que depois eu me libertei, mas era uma bola na minha perna? Quando meu avô iniciou os abusos contra mim, eu gostava. Porque ele não iniciou os abusos contra mim me penetrando, né? Ele iniciou com carinho, com cheiro, passando a mão nos meus seios. Mas isso é comum. Eu tinha 8 aninhos, mas aquilo já me dava prazer e tal. Depois que eu descobri que era abuso, sem nenhuma orientação de nada, eu passei anos sofrendo, porque eu tinha esse prazer inicial, entende?
Eu passei anos que eu falei, meu Deus, como assim que eu gostava daquilo? Meu Deus, então aí vem aquela história, a culpa é minha. Então, Sim. tudo que aconteceu, minha mãe tem razão, a culpa é minha. E aí vem aquela vergonha tóxica de você andar. E eu passei assim, a achar que eu era menos do que as outras meninas, porque antigamente, quando eu era mocinha, tinha a história assim: a menina, se nunca se relacionou sexualmente, ela era moça, ela era para casar. A menina que já tinha dado, na época eles falavam dado, a menina que deu, essa não é para casar, essa é para namorar e ficar aí, tal, tal, tal. E eu tinha uma menos-valia, porque eu nunca tinha namorado ninguém, mas eu achava que eu não valia tanto quanto as outras. E daí, meu filho, o abuso, ele é uma construção doentia que vai se desenvolvendo na sua cabeça, que liga as suas limitações pela sua idade, com os preconceitos da sociedade, com o que é vendido na mídia, com o que a escola não te ensina. Enfim, é um inferno. Ser mulher numa sociedade patriarcal, misógina, é um inferno. Sim, É uma verdadeira loucura, eu entendeu? acho que ser mulher, ser gay, ser um homem não misógino, tudo que foge disso é Exatamente. terrível. Mas, Exatamente. doutora, dentro eu entendo que a própria família é a primeira a abafar os casos. Mas pegando o paralelo que eu fiz com os irmãos Menendez, o pai e mãe são mortos porque o pai e mãe abusavam dos dois. A mãe do mais velho e o pai começa pelo mais velho e vai para o mais novo. Nesse caso, a Flor de Lis não abusava das crianças, não tinham aquela rede sexual, ela não Não tinha. tinha aquelas orgias, isso não existiu. Não, não existia. O que existia é o seguinte, e isso está lá nos telefones das diferentes pessoas. O que existia era ele. E ele, por várias vezes, ele tentava puxar a Flor para determinadas situações, como tentava puxar algumas meninas da casa. Entende? Ele tinha essa prática de levar outros pastores, entende? E esses pastores insinuarem favores sexuais, insinuarem e tal. Então, na casa, eram muitas meninas, muitas mulheres, né? Quando eu falo meninas, eu falo crianças, jovens, mulheres. E ali eu vi de tudo. Eu não vou citar nomes, mas assim, eu vi mulheres que adoeceram, né, com esse assédio, com essa coisa toda dele, das pessoas que ele levava e tal. Eu vi mulheres que adoeceram, ficaram deprimidas, desenvolveram agorafobia, incapacidade de ir na rua, síndrome de pânico. Eu vi mulheres que surtaram e fugiram, saíram da casa, deram um jeito de arrumar uma casa para trabalhar, de voltar para a favela onde morava, de não sei o quê, que fugiram. E eu vi meninas, mulheres, que se aproveitavam da situação. Se aproveitaram da situação, você quer transar comigo, você quer dormir comigo? Então você me dá um carro. Então você compra um Sim. colchão novo para mim e Prostituição não você é não sei o quê. crime. Prostituição não é Isso, crime. mas assim, eu vi essas diferentes situações acontecendo, né? Três, quatro, essa que eu estou dizendo, que se aproveitaram o financiamento, eu posso te dizer que eu acho que foram quatro mulheres adultas, e eu vi uma Flor de Lis completamente impotente frente a essa situação. Algumas coisas ela conseguia ver, outras não. A Flor de Lis, você não tem noção. Quando eu ia falar sobre isso, como que eu trago a Flor de Lis para a consciência dessa história? Que ela contava coisas e eu sentia que era como se ela não conseguisse tocar aquilo. Eu comecei a contar para ela a minha experiência de vida. Eu comecei a contar para ela dos abusos que eu sofri, das coisas que eu senti, das diferentes. Enfim, eu fui contando a minha história de vida para ela. E aí ela foi, mas então isso, mas então aquilo, então isso. Não só para ela, para várias meninas da casa eu fiz a mesma coisa. É E ali que ela várias meninas da percebeu? ela Esse começou a foi perceber, o as fichas gatilho. começaram a cair, a responsabilidade começou a vir, a impotência frente a essa situação, de saber lidar com essa situação. Então, assim, é fácil, por exemplo, a gente tem tido casos aí de mulheres que mataram o marido, matou o marido, picou, botou na geladeira e foram absolvidas no júri. Entende? A outra matou e tal, e picou e assentou uma parede de tijolo lá com cimento, botou o marido picadinho no cimento e botou na parede, como foi o caso no Espírito Santo, foi absolvida no júri. Entende? É Por porque quê? essas Porque o foram júri reconhece, ao síndrome nesse da mulher caso, abusada, isso daí. exatamente, entendeu? Nesse caso, as pessoas conseguem fazer essa conexão dessa condição com o crime em si. No caso da Flor de Lis, a Flor de Lis, a construção que foi feita no entorno dela foi outra. Por quê? Porque era uma Flor de Lis deputada de direita no país que vivia uma polarização política, certo? É o auge da polarização política. Adoraria que esse verbo estivesse no passado. Acho que a gente vive Exatamente, essa. mas se mantém. Mas é Adoraria. só para explicar. Que eu Sim. acho que a vida, eu acho que um advogado, e principalmente o advogado do júri, ele não pode explicar as coisas pela letra fria da lei
e tal. A gente tem que passear por todos os lugares, inclusive pela política. Qual era a conjuntura ali no momento? Era uma deputada, né, com uma votação suprema, Monstruosa. maravilhosa, né? E que tinha um grupo político poderoso. A Flor de Lis apoiou um candidato em 2018 em São Gonçalo, a prefeito. Apesar dela ser bolsonarista, ela apoiou um candidato diferente do Bolsonaro. Bolsonaro apoiou um, ela apoiou o outro. O dela foi eleito, do Bolsonaro não. Só para tu entender quem é a Flor de Lis ali no barraco eleitoral dela. Então, ela era a Flor de Lis, que dentro do seu próprio espectro político não era muito bem aceita, porque ela não aceitava as ordens dos seus caciques, ela fazia uma disputa. O Anderson, né, usava ela, tinha um projeto de poder político, ele queria ser prefeito de São Gonçalo, depois ele queria que ela fosse senadora, ele queria que depois que ele fosse deputado, ele tinha um projeto de poder e ele não respeitava os limites impostos, inclusive, pelo seu próprio espectro político mais à direita, pelo seu partido e tal. Então, já tinha essa coisa interna partidária ali com a direita e tal. Né? Depois, ela era uma grande figura, né, do bolsonarismo num país conflagrado por uma eleição presidencial em 2018, certo? Que ela cumpria um papel nesse processo e ela, no meio dessa polarização toda, ela era uma deputada a ser combatida. Ela era para ser combatida pelos seus próprios, porque ela, por exemplo, teve políticos de Itaboraí, no Rio de Janeiro, políticos de Caxias, no Rio de Janeiro, que não elegeram seus candidatos porque a Flor de Lis, sem ir lá, teve mais votos do que os seus candidatos. Então, os seus próprios correligionários não queriam que ela continuasse o projeto político. A Flor de Lis tinha 8 igrejas, entende? Igrejas que estavam crescendo, que faziam cultos para 5 mil, 10 mil pessoas. A Flor de Lis botava 100 mil, 150 mil pessoas na praia de Copacabana. Ela era uma mulher de massa, entende? Aquela coisa do Anderson de ser um pastor igual Malafaia, isso iria se realizar. E dentro desse espectro evangélico tem uma disputa também de mercado, tem uma disputa. Então, parar a Flor de Lis também era parar essas igrejas, era parar esse crescimento dentro de um mercado que já tinha dono. E né? com detalhe, ela Então, é mulher, assim, né? E ela é mulher. E ela é mulher. mulher. E outra coisa, sabe, Beto, dizer que a Flor de Lis... porque o que acontece? A Flor de Lis, quando você diz o seguinte, olha, ela comprava não sei o que lá no Mercadão de Madureira e fazia uma macumba. Então, ela era bruxa, ela era monstruosa. Olha, foi a coisa mais louca que eu já vi na minha vida, foi o Ministério Público de Niterói ouvir por mais de 3 horas uma testemunha que, sentada dentro do tribunal do júri, contava emocionadamente, e o promotor fazendo perguntas, como a Flor de Lis se transformou numa cobra dentro de um quarto e como ela ameaçava aquela pessoa, né, tentando fazer com que ele fizesse sexo com ela. Isso cobra, peraí, real. desculpa. Ela virou a Juma Marruá da cobra, é isso? De fato, ela virou uma cobra? Não, isso está no... Não, a gente sabe que isso não existe, né? Mas mas a pessoa falava que ela virou uma cobra. A pessoa contou que o pastor Anderson trancou a Flor de Lis num quarto com ele, que era um homem, e ela se teria na cama se transformado numa cobra e o ameaçava porque ela queria fazer sexo com ele e ele não queria, que aí eles correm, se tranca no banheiro do quarto e a Flor fica uma cobra dentro do quarto, o ameaçando, e ele fica horas e horas sem poder sair porque ela era uma cobra. E ele contou isso no tribunal do júri, lá ele contou, aliás, nas audiências de instrução, e o Ministério Público perguntava, a cobra ia para a direita, a cobra ia para a esquerda, a cobra tentou bater. Isso me lembra caso Evandro, quando o promotor fala que o Exu que tirou o cheiro. O que acontece, Beto? O cheiro da morte. A Flor de Lis, ela era uma mulher de massa, ela tinha uma base evangélica muito grande, ela era uma figura nacional, internacional e tal. Era necessário amealhar ela, para criminalizar, ela tinha que ser amealhada dessa base de sustentação e de apoio. Então, tem uma coisa muito comum, você conhece, né, dentro desses casos mais emblemáticos, que é o pânico satânico. Quando você pega uma figura, uma pessoa, e joga sobre ela uma dose do sobrenatural, ela fazia macumba, ela se transformava em cobra, ela era uma bruxa, ela fazia rituais. Você tira ela e joga no mundo sobrenatural. No mundo sobrenatural, só existe uma coisa, a dualidade, bem e mal. Qualquer ser humano, seja de esquerda, centro, direita, de cima do elevador, do estacionamento, qualquer ser humano, quando vai para o sobrenatural, ele se coloca do lado do bem. Eu sou do bem. Eu sou do bem. Ninguém quer ser do diabo, ninguém quer ser do bem, eu sou do bem. Então, do lado de lá é a Flor de Lis, do mal. Do lado de cá somos todos nós. Todos, nós viramos todos juntos do bem.
E aí não precisa mais de devido processo legal, não precisa mais de garantias constitucionais, não precisa mais. A defesa passou 4 anos pedindo coisas que são básicas e elementares dentro do Estado Democrático de Direito, dentro do devido processo legal, mas todos estão do lado do bem. A Flor de Lis é o mal, então o mal não está sendo regido pela Constituição e pelas leis, é regido pelas leis sobrenaturais. Aqui é o exército de Deus, de Jesus Cristo, todos de branco, né, combatendo o lado negro da força. Entende? Esse é o pânico satânico que não é usado no caso Flor de Lis, é usado em vários, no caso Evandro, em vários outros casos é usado dessa maneira. Porque é o seguinte, não, ela lavava os filhos e tal. Quais eram os filhos? Quais eram os filhos? Qual é o nome dos filhos? Ninguém dá nome dos filhos. Porque ela fez isso. Quando vai, é tudo no geral, é tudo no subjetivo. Quando vai para concretizar e dar o nome aos bois e dizer qual o dia, qual a hora, qual a data que aquilo aconteceu, é tudo no subjetivo e ninguém está nem aí. Por quê? Porque as pessoas estão do lado bem, ela está do lado mal. Eu não, eu estou do lado mal. Nesse debate, eu estou do lado, entende? Dessa pessoa que foi criminalizada, que foi transformada. Então, o que você me traz aqui é que essa imagem que a Flor de Lis tem de uma mulher extremamente sexualizada, que usa o sexo, que gosta, não é real. Mas, doutora, tem um ponto assim, tem até a senhora mesmo dá uma bronca no documentário da HBO, muito bem dada, por sinal, quando a Flor de Lis aparece com um namorado, que está, inclusive, numa foto com o Anderson anteriormente, a sensação que se tem dentro desse, e não estou criticando quem faça, eu só estou analisando a imagem. Por mim, cada um faz o que quiser da sua vida. Parece até que é um trisal. E o Anderson é tirado e ela começa a namorar um rapaz, novamente, muito jovem. Para mim, a pessoa pode namorar quem quiser, mas aos olhos de... A senhora mesmo fala ali na hora. Fala assim, isso, pelo amor de Deus, gente, como é que vocês fazem isso? Ficam falando disso. Uma pessoa que não tem o sexo, que é isso, e já aparecer namorando, com vídeo na cama, de amor, paixão, noivando, não é um pouco desconexo da personagem que ela é? Esse olhado, como é? Toda vez que a gente vai, por exemplo, digamos que você vai fazer um projeto científico, você vai fazer, enfim, o que você faz? Você vai fazer um planejamento estratégico aí do seu programa, você vai organizar alguma coisa, o que você faz? Você tem que conhecer o objeto de estudo a fundo, você tem que ter intimidade com o objeto de estudo, você tem que olhar sobre todos os ângulos, aqui bate luz é dessa forma, aqui não bate luz, aqui está molhado, aqui você tem que conhecer seu objeto de estudo. Então, as pessoas pegam ali o vídeo e falam, olha, aquela foto, enfim, é uma forma de ver, uma forma superficial. Eu, por exemplo, como é que eu vi isso? Por exemplo, essa foto dela com o Anderson e tal. Esse menino, ele é produtor cultural, produtor cultural gospel. Então, ele trabalhava nessa área de produções gospel e tal, e ele inicia o trabalho com a Flor de Lis e com o marido da Flor de Lis e tal, profissionalmente, enfim, antes. A Flor de Lis não se relacionava com ele nessa época, ela não se relacionava com ele. Esse garoto se reaproxima de novo da Flor de Lis, o crime ocorreu em 2019. Ele se reaproxima da Flor de Lis em 2022. E em 2021. E ali, a Flor de Lis, ela estava ali... Você imagina o que é ser uma Flor de Lis? Embaixo do verdadeiro... O que aconteceu no Brasil inteiro? Se abria qualquer meio, a internet, são blogueiros que tinham 100 seguidores e passaram a ter 1 milhão, 2 milhões de seguidores, porque discutiam o caso Flor de Lis de manhã, de tarde e de noite, começaram a monetizar seus canais. Eu conheço blogueiro que comprou casa, comprou apartamento, e falam, doutor, eu comprei minha casa com a Flor de Lis, eu comprei esse carro aqui com a Flor de Lis e tal. Então, assim, a internet... quem meter porrada na Flor de Lis vai ganhar dinheiro. Quem souber meter... E muita gente enriqueceu e saiu de um reles, de uma pessoa ali que não tinha nada e passou a ser uma pessoa, né, que tinha uma notoriedade extremamente grande, porque tudo que é Flor de Lis vende muito, aparece muito, enfim, a Flor de Lis é um fenômeno, então as pessoas utilizavam. A grande mídia, da mesma forma, trabalhava mais conectada com essa questão da polarização política, mais conectada, assim... existia ali aquele espectro de mídia anti-evangélica, era a Globo versus Record, né? A Record ali, num primeiro momento, até tentou defender, depois viu que ia dar mal, se colou do lado de cá também para bater, né?
Então, assim, ai, desculpa, me deu um branco. Você falou, qual foi a Não, pergunta o que que você eu me fez? falei é Eu o tô seguinte, perdendo. não fica um pouco fora, Tá, a estranho, gente tá uma falando do mulher menino, com ela assim, ela parece, ela não gosta do sexo, ela não é Não, sexualizada, então, aí eu ela não vou, sei o eu que vou lá, te mas daí colocar ela isso. já tá de novo no Tá, meio não, de um turbilhão, ela ainda consegue um namorado. não, aí o que que acontece? A Flor, é que isso as pessoas não queriam falar, né? Porque isso de alguma maneira podia beneficiá-la. A Flor, nesse processo, ela tem duas tentativas de. Ela tenta suicídio duas vezes. Ela é internada no hospital em Niterói, no Niterói DOR, duas vezes por ter tentado suicídio. Ela volta, isso do suicídio, Só assim, vou ela não pedir para aguentou. você, só vou pedir para você falar, ela tentou se matar, porque essa palavra Ah, tá, eu tá tô, certo. Então, tá? ela tentou se matar duas vezes. E aí ela volta para casa desmoralizada com toda a angústia que é uma pessoa que chega nessa condição, e também por ser uma mulher evangélica, que essa tentativa é completamente contra tudo que eles acreditam, Sim. contra. Então ela fica extremamente desmoralizada, e ela fica em casa, ela fica magérrima, ela não come, ela só fica na cama, ela não dorme, ela não quer levantar, ela não quer nada, e não sei o quê. E começa toda uma tentativa da família de levantar a Flor de Lis, de levantar a Flor de Lis. E nesse momento aparece esse menino trazendo para ela uma coisa que ela gostava. O que ela gostava? A Flor de Lis gosta de cantar. A Flor de Lis gosta de ir em igreja e de cantar. Ela adora isso. Hoje eu vou lá vê-la no presídio, ela chora, fala, ai, doutora, eu só sinto falta disso. Entende? E aí esse menino chega e começa, né, uma pessoa conhecida, começa a frequentar a casa e começa a motivá-la, não, vamos na rua, vamos lá, eu vou te levar em tal lugar, vamos em tal igreja, não sei o quê. E ele começa a trazer esse gás, essa energia para ela, e ela vai se levantando, né? Não só ele, a família e nós próprios, e ela vai se levantando e tal, e acaba que nisso começa esse relacionamento. Mas, na verdade, eu vou te contar uma coisa que vocês não sabem. A Flor de Lis, na verdade, ela vinha sendo apoiada emocionalmente por uma outra pessoa, um outro homem, né? Enfim, tinha acabado de se separar, era um homem evangélico, que trabalhou para ela como segurança, foi assessor dela e tal, e tinha acabado de se separar e tal, e a mulher desse homem foi na Rede Rio TV, em vários programas, e bateu nela, porque não sei o que. Então, muito para ela tentar se desvincular daquele relacionamento que diziam que ela tinha, ela foi se vinculando a esse menino. Bom, e no meio dessa angústia toda, dessa loucura toda, ela, uma pessoa codependente, não sei o que, então ela acabou se vinculando a esse menino. Eu, particularmente, acho que foi uma grande cagada, eu disse isso para ela. Sim. Apesar de saber, de achar que ela tem o direito, no meio de todo esse turbilhão que ela vivia, ele era o único lenitivo, ele era a única coisa boa que apareceu para ela, e eu achava uma pessoa que quase se mata tinha o direito de se relacionar, enfim, de viver alguma coisa boa no meio de todo esse inferno que ela vivia. Isso, eu, mulher, eu tinha esse acordo. Eu, advogada, jamais. Eu, É que advogada, eu isso falei, isso é é aquilo que você terrível. fala, porque isso, no caso, ele vem quase como somar na equação de toda uma figura Exatamente. que, inclusive, seria mostrada lá na frente. Eu, só para a gente caminhar um pouco para o final, te convido para a gente voltar depois a falar, porque eu acho que tem muita coisa de Flor de Lis que você pode trazer e a gente vai falando ao longo do tempo. Mas ela não, para ela, aquele 16 de junho, ela até fala no documentário que ela parou e falou eu te amo, para em Copacabana e fica falando, faz uma cena muito romântica que nada é comprovado daquele dia. Ela para, não tem câmera em Copacabana, o carro dela não foi visto. O que acontece naquele dia? Como é que ela não está no crime? E foi tudo surpreendente, o envenenamento foi surpreendente para ela, a morte dele, tudo. Os filhos Não, envolvidos. a família é a tal da família Doriana. Primeiro, envenenamento não houve. Ninguém provou que esse envenenamento aconteceu, entende? O Código de Processo ele é claro, né? Esse tipo de crime tem que deixar vestígio. Se deixa vestígio, eles têm que passar por perícia. Só se comprova envenenamento se você tem ali a prova pericial. Nós, da defesa, pedimos a exumação do cadáver, nunca nos deram. Então, não podem dizer que teve, a não ser na mídia, a não ser nos meios e tal, Então, mas quer do ponto dizer, de vista técnico, comprovadamente não existiu não aquele existe envenenamento. Até pré-momento de porque, veneno. exatamente, até porque usaram Nem conversas no determinados. WhatsApp entre Não, eles. até porque, exatamente, em conversas no WhatsApp diziam que fulano comprou chumbinho
comprou veneno de rato, não sei o quê, tá lá fulano falando. Só que a tal do perito oficial fala que era cianeto. Então, Então, nada não dá bate para com ser. nada, não houve envenenamento, o que houve, na verdade, é esse grande imbróglio, que é essa visão de túnel, tem que condenar a Flor de Lis, tem que condenar, e aí se junta um conjunto de coisas que não tem nexo com nada, não tem provas com nada, e se diz que tem envenenamento. Ponto. Então, envenenamento é uma construção que não é real, que não é do processo. Em relação ao mando e tal, a Flor de Lis não participou. Não participou. Se você pegar o documentário da Globoplay, tem uma hora que pergunta para a delegada responsável pelo processo, pergunta para ela, mas doutora, não sei o que, existem provas cabais contra a Flor de Lis dentro do processo? Ela fala, não, não existem. Porque não Aquela primeira existe. delegada, né? Que depois vai para outro Exatamente. delegado. Isso, porque existe uma construção, mas provas ali, olha, fala da Flor de Lis, documento, não sei o quê. Tem as testemunhas de ouvir dizer, eu ouvi dizer, alguém me falou, e não sei o quê, mas aquela pessoa assim, não, eu vi ela fazendo isso, eu a vi fazendo aquilo, isso não existe, tá? Existe essa coisa de que ela tem que ser condenada, então vamos fazer um amálgama de tudo, entende? E vamos colocar. Qual o erro da Flor de Lis? Você quer saber? O erro da Flor de Lis e por que a Flor de Lis facilitou ser colocada dentro dessa história toda? Quando a Flor de Lis percebe o que acontece, quando ela percebe que os filhos mataram o marido, o que uma mãe faz? Foram os dois filhos biológicos dela. Ela já é apaixonada pelos outros, mas foram os dois filhos biológicos delas envolvidos nisso. O que ela faz? A partir dali ela vira mãe. A partir dali ela quer encobrir o caso. A partir dali, ela quer proteger os filhos. E aí, o que ela faz? Ela dá um depoimento dizendo que foi um assalto, né? Não, foi um assalto, não sei o quê. E ela Tinha uma começa a fazer moto coisas perseguindo, daí de não uma tinha moto moto, nenhuma. não sei o quê. Aí A as moto câmeras tinha mostram. mesmo, hein? A moto Tinha, até que tinha. mas não tá Eu olhei perseguindo. tudo. Sim, mas era uma moto próxima, não era uma perseguição. Mas ela começa a fazer toda uma construção no sentido de tentar salvar os filhos. Só que nessa que ela vai tentar salvar os filhos, eu tinha uma amiga que ela era desembargadora aqui no Rio, saudosa, falecida, a doutora Salete Macalós, ela falava para mim, Janira, a gente não tem que ser inocente, a gente não tem que parecer, a gente não tem só que ser inocente, a Tem que gente tem que parecer. parecer que é Essa é a inocente. mulher de César, não basta ser honesta, tem que parecer ser honesta. Ser honesto. Então, a Flor de Lis, ela começou a ocultar coisas para encobrir e proteger os filhos. E aí a imagem que tem é que ela estava ocultando para se proteger. A Flor de Lis, quando ia dar depoimentos, ela é tétrica para dar depoimentos. Por quê? Porque tem muita coisa que a Flor de Lis que não quer falar. Ela tem muita coisa para encobrir do crime, não, do que era aquela igreja. Entende? Porque hoje aquela igreja ela foi colocada. A igreja da Flor de Lis era usada como um grande centro de realizador de negócios. Ali não era um templo sagrado, não sei o quê. Era um local de realização de negócios, era um local que aconteciam coisas espúrias, que jamais seriam admitidas dentro de uma ética, de uma lógica cristã, não sei o que e tal. E na medida que ela cai em si, que ela entra nesse redemoinho, que ela é sugada para esse processo, para essa condição de a pior bandida do Brasil, ela começa a dar de cara com coisas e fala, meu Deus, o que eu faço com isso? E ela, ainda sendo uma mulher, porque até hoje ela se considera uma mulher evangélica, ela vive isso, o evangelho dentro da cadeia, essa história de ela não está mais namorando, ela já terminou esse relacionamento. Essa história agora saiu uma matéria dizendo que ela estava se relacionando com outra mulher. Ela não está, né? Assim, não que tivesse algum problema, se tivesse, se ela gostasse de se relacionar com mulheres, estivesse lá, enfim, é um direito dela, mas ela não está. Então, todas essas coisas que se criam sobre ela, sobre o comportamento dela, isso é mais para vender, isso é mais para, enfim, dar satisfações a determinados setores sociais do que significa mesmo o que é a Flor de Lis. Existiu uma narrativa social que foi criada fruto de todas essas questões políticas, sociais, religiosas, econômicas, né? E pegaram a Flor de Lis, né? E construíram botaram ela ali, colocaram um túnel e falaram: tudo que vier aqui tem que comprovar a culpa. Então vamos buscar as coisas que comprovam a culpa. Para concluir, né? A gente está indo aí para a conclusão. Eu queria dizer o seguinte. Nós hoje da defesa, nós estamos fazendo uma campanha e estamos, enfim, vamos inclusive começar a fazer uma coisa mais vigorosa agora,
pelo direito, né, de trazer a Flor de Lis do mundo espiritual, trazê-la do mundo sobrenatural, baixá-la novamente à Terra, para que ela tenha direito à ampla defesa, ao contraditório, à plenitude de defesa, ao devido processo legal. Todo o processo da Flor de Lis está eivado de nulidades processuais. O júri da Flor de Lis foi eivado de nulidades. O então, dela não foi anulado, né? Não. Não foi anulado, né? E os outros filhos, né? A neta e os 2 filhos que nós conseguimos absolver, o tribunal cassou essa absolvição, tá? E anulou para eles o mesmo júri. Eles anularam a metade onde houve absolvição e a outra metade eles mantiveram para ela e para Simone, que é uma excrescência. Porque né? só uma coisa, a Simone e o Flávio confessam que organizaram a morte do Anderson. A Simone e o Flávio falaram nos seus depoimentos, contaram como foi, que eles, né, enfim. E a motivação é por conta disso, dos abusos que ele fazia com as filhas dela, com ela mesma e tudo mais. A casa, esse desgaste de anos, né? Existia um desgaste e aí chegou a Flor de Lis sabia dos abusos das netas? Não. Até porque então, isso também foi surpresa. Uma coisa que aconteceu, né? Tá. Foi uma coisa que irrompeu ali no e hoje final. Vocês querem trazer ela... Você já até me respondeu, ela não está mais namorando, eu ia perguntar. Ela não está namorando as mulheres na cadeia, que também é problema dela. E problema dela, mas não tá. Ela está com problema de saúde? Tá, ela tem problemas graves de saúde que eles também não dizem, que eles não, assim, não aceitam. A Flor de Lis, ela tem um comprometimento cardíaco bastante grave, ela tem convulsões, ela desmaia frequentemente, ela está frequentemente na UPA, sendo atendido por médicos, enfim. A gente tem muita dificuldade com essa parte, e ela também, ela já era uma pessoa que tinha comprometimentos mentais, né? Várias, enfim, a Flor de Lis toma medicações fortíssimas há mais de 30 anos. Ou seja, eu não preciso dizer que essas medicações deixam sequelas nas pessoas, né? Isso falando. Então, ela sofre de depressão severa, ela tem vários problemas severos, ela está com bastante problema de saúde e a gente teve negado agora, a gente pediu que fosse feito um atendimento por um psiquiatra nosso, da defesa, que fosse feito esse atendimento para que a gente pudesse contraditar os laudos oficiais. O MP recorreu, o juízo negou, entende? Negou que ela tivesse direito. A Flor de Lis, ela fez leitura na biblioteca, ela leu livros, ela fez lá resumos e tal, ela trabalha dentro da prisão, e ela tem direito a uma remissão de pena, um quanto de pena em função disso. E aí o MP contestou que não tem que dar o quanto de pena dela. Então, é um negócio tão doido, porque a lei é objetiva, a lei diz, se você trabalhar, se você estudar, você tem direito à redução. O MP foi lá... Se eu concordo ou não vem ao caso. A lei é essa e tem que ser para todo mundo. O Alexandre Nardoni teve isso. O Alexandre Nardoni teve vários casos que a gente leu que tiveram remissão. Tudo é negado. Tudo é negado, não só os recursos, não só toda a batalha que nós fizemos esses anos todos e tal, tudo é negado. E dizer que do homicídio ela não foi absolvida por um voto. Por um voto, ela poderia estar aqui fora. Mas hoje ela é a verdadeira assim, pária do sistema prisional brasileiro. Tudo é negado para ela, nada e tal. Então, o que nós queremos, como defesa, como advogados, é dizer, gente, pelo amor de Deus, está errado. A Flor de Lis tem nulidade no júri? O MP utilizou um documento surpresa. O processo dela ela foi pronunciada sem alegações finais. A assistência de acusação bateu irregularmente no direito ao silêncio. Então, são questões que estão já assim fechadas pelos tribunais superiores, que nesse caso deve existir anulação. Vários júris estão sendo anulados por causa disso, e da Flor de Lis foi negado. A gente está recorrendo agora no STJ. Então, assim, enquanto a Flor de Lis for a bruxa memeia, enquanto ela estiver no mundo sobrenatural, no lado do mal, e todo o resto da sociedade no lado do bem, ela não vai ter direito às questões mais elementares e básicas que todo cidadão tem. Qual é o problema disso? Não, a Flor de Lis que se dane, deixa ela morrer lá, porque ela tem 64 anos, ela pegou 50, vai ficar no mínimo mais 18 anos, ela vai morrer lá dentro. Pô, legal, a memeia vai morrer lá dentro. Só que a memeia abre uma jurisprudência fortíssima. Para amanhã, o seu esposo, Beto, está na rua dirigindo um carro, e aí há um acidente de carro qualquer, alguém vai, ele confronta, e alguém dá um tiro em alguém, ou alguém bate a cabeça no lugar, morre, crime contra a vida, tribunal do júri. E aí?
Entende? Quer dizer, quando eu tiro o direito da Flor de Lis ou de qualquer outra pessoa de ter acesso ao que o judiciário diz que nós temos que ter acesso, a nulidade de um processo em caso, né, nos casos todos que aconteceram, eu não estou batendo só na Flor de Lis, né? Eu estou batendo em toda a sociedade que vai tendo seus direitos diminuídos, vai tendo seus direitos cada vez mais restringidos e cada vez mais a gente, enfim, fortalece essa visão autoritária, conservadora, punitivista, entende? Que a gente tem que ter cuidado. Eu vejo você, eu vejo Ulisses, eu vejo várias pessoas que são pessoas de um espectro político, social, pessoas suaves, pessoas que eu vejo que pensam a vida, pensam a sociedade, transmitem costumes e comportamentos que são aquilo que a gente quer. Vocês, para mim, são referência. No entanto, tem que se ter um cuidado muito grande com com que se produz profissionalmente, com que tipo de ideologia você permite que tome conta das avaliações que você faz quando você olha para um caso desse. Entende? Sim. Por que foi tirado a humanidade da Flor de Lis dela ser vista como uma mulher abusada? Como que você vai humanizar ela? Como que você vai? Qual é a estratégia que vocês vão fazer? Eu fico aqui o canal aberto para eu entrevistar ela, se vocês quiserem. Eu ouço. Então, a gente está vendo isso, porque assim, é isso que eu estou te falando, Beto. A gente tem muita dificuldade de fazer a defesa da Flor de Lis, né? Porque a gente tem todos esses entraves e tal. Então, assim, nós estamos agora, né? Entrou uma defesa nova, né? Eu estou aqui, eu continuo aqui, eu sou a coordenadora da defesa da Flor de Lis, mas agora veio, né, reforçar a nossa equipe com a saída da banca anterior, veio reforçar a nossa equipe o doutor Cláudio Daledoni, doutor Adriano Bretas, né? E as equipes que estão ali. Então, assim, nós estamos construindo nesse momento, nós acabamos de fazer um recurso extraordinário, um recurso especial para o STJ, né, para ver se conseguimos anular o júri e refazer esse debate. Então, nós estamos agora, vamos aproveitar esse final de ano agora, para fazer um novo planejamento de defesa e dentro desse planejamento, abrir um processo de diálogo, um processo de construção com as redes sociais, com as mídias sociais, com a grande imprensa, enfim, tentar, de alguma forma, não dizer, a gente não quer que as pessoas, tadinha da Flor de Lis, ela é inocente. Não, cada um pode continuar pensando o que quiser dela. Só não pode dizer que ela não possa ter os seus direitos constitucionais garantidos. Só não pode dizer que ela não tenha que ter o direito ao novo júri, já que houve tanta nulidade, já que tem tanto problema. Então, o que nós queremos é que mesmo a mídia que a ataca, que acha que ela ela merece estar presa, que essa mídia entenda que existem esses patamares de recurso. Ela teve a primeira, o juiz de piso que condenou, ela teve a segunda instância do Tribunal do Rio que negou, que não anulou, e ela tem agora o STJ, ela tem decisões monocráticas, ela tem as turmas, ela pode ir até o STF. O que nós queremos é só que a justiça funcione para a Flor de Lis como funciona para o Lula. Não funcionou para o Lula? Entende? Eu não entro em política. Não, mas não é política, eu estou falando de cidadania. Eu sei, então, mas é que quando falam nomes... Um grande debate nacional, que uma pessoa que foi condenada, né, em primeira instância, ela não podia ser presa, ela tem direito às instâncias recursais. Então, que ela deveria aguardar em liberdade até que essa última instância recursal fosse feita. Então, por que se serve para o Lula, que eu amo Lula, eu votei no Lula, se serve para ele, se serve... Não, isso você vota quem você quiser. Eu não posso falar, eu não me meto em política, mas eu tô falando porque... assim, Meu Deus me... Não, mas eu falo, eu sou... Não, você foi política, você é política. Exatamente. Não sou mais política, não. Eu não sou mais. Mas sempre existirá, você é uma militante das suas causas, com isso mas naturalmente. Eu não sou mais filiada a partido, não faço política institucional, eu defendo pessoas que são de espectro de direita, eu não tenho essa visão... Isso é surpreendente, porque vocês são de mundos muito diferentes. Mas aí é que tá. Eu ficar na que é muito interessante. Você foi pela sua vocação, pelo seu olhar. Eu sou militante de direitos humanos. E humanos não são só esquerda. Humanos são todos. Sim. Entende? Então, eu não tenho essa visão enviesada de olhar para alguém. As pessoas olham para o cara ali é bolsonarista, ele não merece. Não, merece até mais do que o outro, entende? Porque quanto mais eu der para aquele que defende contra a democracia, que defende contra o Estado Democrático, que defende contra ele, quanto mais eu der para ele, eu estou dando mais antídoto para o veneno que ele derrama por aí.
Mas Entende? vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Então, assim, fica o Eu falo demais, convite. né? Não, mas é bom. Eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir bastante. Eu quero ir Doutora, aí um dia com o Ulisses. Eu quero debater Flor de Lis com o tá, vou Ulisses e gostar. você. Fica o convite. Fica o convite. Bom é que eu fico de mediador aqui. Doutora, Não, mas eu e o Ulisses a gente já fez alguns debates, a gente é super bom eu junto. sei, eu sei, eu A sei. divergência aparece, mas Mas assim, a gente o se dá bom muito bem. debate é esse, que as pessoas conseguem sair É. sem se odiar e sem querer se matar, que possam conversar e possam Claro, dialogar não, e o Ulisses é um e excelente argumentar e profissional. contra-argumentar. Se ouvir Claro. e falar, eu acho que a gente está perdendo um pouco isso no mundo. Mas, doutora, então fica o convite. Se a Flor de Lis quiser dar entrevista, a gente entrevista, tem que organizar, porque tem que ir lá no presídio, ela não pode sair do presídio para vir para aqui. Então eu teria que me organizar no Sabe, Rio a de gente Janeiro. consiga, né? Vai que ela sai, vamos aguardar, vocês vão me Mas contando. olha só, nós vamos organizar sim. A gente, agora, é isso que eu estou te falando, nós vamos organizar dela falar com a mídia, a gente está partindo para isso, até para poder buscar essa revisão, né, toda da questão Sim, judicial dela. E com certeza a gente vai voltar a falar tá sobre bom. isso com você. Fica o convite, quando quiser falar novamente, tiver novidades, me avisa e a gente já marca, Tá doutora, e vamos bom. falar dos outros casos também que a senhora está envolvida. Então, doutora, muito obrigado. Fica aqui o convite para a gente se falar em breve, quando tiver novidades, e o canal está sempre aberto para todos os outros casos que a senhora está também. Tá E bom, vem a São obrigado, Paulo, a prazer gente falar faz com o debate você. com o Ulisses ao vivo aqui. Vamos tomar um café juntos aí, fica Sim, melhor ainda. tá bom, tá ótimo. Tchau, tudo de bom. Um Um abraço. abraço, muito obrigado. Tchau, tchau.